Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa celebração de mais um ano da nossa casa. O Newton vai falar com vocês depois, mas nós celebramos hoje a data da fundação, quando o grupo que começou o centro se reuniu e decidiu que haveria o centro. Aí houve um tempo para a construção e em dezembro do ano seguinte, então nós tivemos a inauguração. Então hoje nós celebramos 31 anos da nossa fundação da nossa casa e todos são bem-vindos, são nossa família espiritual. Eu vou apenas conduzir, a Tereza vai fazer a prece de abertura e aí a gente continua. Uma boa noite a todos. Então, como sempre, nós fazemos uma prece em todas as nossas reuniões e hoje nós temos um motivo muito maior, que é essa alegria de estar comemorando esses 31 anos. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e aos muitos amigos espirituais, benfeitores nossos, que certamente nesse momento estão compartilhando da nossa alegria de estar aqui, 31 anos depois desta inauguração, por esse grupo que se reunia lá na casa, na garagem, da casa do Newton, e que resolveu então fundar essa casa para abrigar o maior número de pessoas, o maior número de amigos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E assim, com essa alegria no nosso coração, agradecemos não só pela casa, que é uma construção física, material, mas sobretudo pela finalidade da casa, que é levar aos corações, além do conhecimento, o amor, a solidariedade, a fraternidade, essa confiança, essa fé e essa segurança que nós temos ao buscar esse conhecimento superior, conhecimento a respeito de Deus, nosso Pai, na medida das nossas capacidades de compreensão, a respeito de Jesus, o nosso Mestre, e das relações do mundo material com o mundo espiritual, do qual fazemos parte, tanto aqui quanto do outro lado, na outra dimensão da vida. E assim, agradecidos por tudo que aqui conseguimos receber, não só desse conhecimento, mas também da amizade, do carinho que recebemos, que trocamos, aliás, trocamos com aqueles que vêm à nossa casa, que se tornaram então frequentadores e mais que frequentadores, amigos do nosso coração. Sabemos que os amigos espirituais que nos amparam nesse momento talvez estejam em muito maior número do que nós aqui fisicamente, compartilhando essa alegria. E lembrando então da prece que Jesus nos ensinou, vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que possamos, Senhor, permanecer ainda como participantes dessa casa, colaboradores dessa casa, por muitos e muitos anos ainda, não só na nossa vida física, mas na nossa vida futura também. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada,
vai ter. Esse é um pedido legal, né? Que a gente esteja com essa casa agora e depois. Então agora nós vamos dar início à palestra da noite, a importância da casa espírita, e Renato Parisi é uma nova aquisição da casa. Ele está na doutrina desde 2012, ele trabalha nas casas André Luiz e no outro grupo Mãos Dadas, né? Então nós vamos acompanhar e vamos só estabelecer a nossa programação. Ele vai falar de meia hora a 40 minutos, aí a gente abre uns 10, 15 minutinhos para as pessoas participarem, acrescentarem, perguntarem, para haver uma participação, né? Depois o Newton vai falar um pouco da origem da casa. É bastante importante quando nós nos voltamos para os passos que já foram dados, né? Como é que chegamos até aqui. E aí depois então da prece que a Vivi vai fazer, nós teremos tortas, bolos, brigadeiros, refrigerantes, sucos, é tudo doce hoje, tá bom? Obrigada, Renato. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença no dia de hoje, um dia muito importante, né? E por que não falar da importância de uma casa espírita, e ainda mais aqui do Instituto Espírita Caminhos de Luz, que faz aniversário, né? Então a gente começa dando os parabéns aqui para essa casa, que sempre acolhe todo mundo com muito carinho, com muito amor, que é a função que tem uma casa espírita. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do que essa casa espírita traz de benefício para a gente, o público em geral, que chega, que acolhe, que busca alguma coisa, que às vezes vem com uma aflição, às vezes vem com uma dúvida, às vezes vem com uma curiosidade, e aí chega até a casa espírita. Normalmente quando a gente chega pela primeira vez, a gente tem alguns pensamentos que não são muito bem esclarecidos, e ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai conhecendo e vai tendo surpresas incríveis, né, gente? Como definir o que é uma casa espírita? Essa imagem ela nos traz bastante reflexão, né? Um farol para nos iluminar. Quantas e quantas vezes a gente não está naquele momento da vida que a gente percebe que as coisas estão obscuras e a gente precisa de alguém para nos jogar uma luz, para nos auxiliar. Então, aqui no Caminhos de Luz a gente tem esse farol para nos iluminar. E às vezes a gente está perdido, não sabe para onde ir, a gente fica naquela dúvida, o que fazer? Temos aqui também um caminho para nos guiar. E como é que isso é feito, né? Isso é feito por conta de todo o conceito que a doutrina espírita nos oferece. Porque a casa espírita, o que ela faz? Ela dá estudo, ela dá amparo, ela dá apoio, e ela traz os conceitos da doutrina espírita, que é a base, é a raiz daquilo que é importante para o nosso saber, para o nosso conhecer e para o nosso crescimento. Primeiramente, trazer a doutrina espírita como um consolador prometido por Jesus. Muitas vezes a gente lembra, né, que depois da crucificação, depois quando Jesus se mostrou novamente para os apóstolos, e através de toda a espiritualidade, ele nos disse: eu vou deixar para vocês o Consolador prometido. Esse Consolador prometido é a doutrina espírita, que nos traz todo o entendimento, todo o conhecimento, todas as explicações que talvez naquela época lá atrás, quando Jesus esteve conosco fisicamente, porque ele falava muito por parábolas, às vezes não tinha aquele entendimento, e o pessoal lá daquela época, muitos
somos nós, que também vivemos naquele período, tinha um sentimento muito embrutecido. Então, às vezes, a gente não conseguiu entender, até hoje a gente tem dificuldade de entender algumas coisas, mas o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, está aí, para nos trazer luz, para nos trazer o caminho, para nos trazer o entendimento do que significa a continuidade da vida após a morte, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande, sentem muita dor quando perde um ente querido, quando acontece alguma coisa que pode sacrificar o seu bem-estar, mas quando a gente tem esse entendimento que a vida continua, a gente não fala mais de vida após a morte, a gente fala de vida após a vida. Então, olha como isso nos clareia em termos de entendimento, em termos de conforto, né? A doutrina, ela nos esclarece as dificuldades da vida, por que a gente tem que ter os sofrimentos, né? Por que a gente tem que passar uns por provas, outros por expiação, outros pelos dois, provas e expiação. Para quê? Para que a gente tenha um entendimento maior, tenha a aceitação da tarefa que a gente tem a cumprir aqui nesse plano físico, que é importante para a nossa evolução. A doutrina espírita também nos oferece o estudo sobre a reencarnação, como que a vida ela continua, como que a vida ela evolui, ela desenvolve o nosso espírito, etapa a etapa. Plano físico, plano espiritual, plano físico de novo, plano espiritual, plano físico de novo, e assim a gente vai entendendo as leis de causa e efeito, os porquês das nossas mazelas, como a gente vai se desenvolvendo e vai crescendo. Então esses conceitos são muito importantes para a gente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros base da doutrina espírita, ele chama: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Então ele nos ensina a amar uns aos outros e nos ensina que a gente tem que ter também a instrução, o entendimento. E além de ser importante ter esse conhecimento, esse entendimento, entender a espiritualidade, entender que a gente hoje está aqui, mas estamos cercados aqui de amigos do plano espiritual, que mesmo antes de se abrir essa porta, eles já estavam aqui preparando o ambiente para nos acolher, para nos receber, para nos oferecer os bálsamos de refazimento, os tratamentos para aquilo que a gente precisa de cura. Eles já estavam aqui desde muito tempo, já preparando o ambiente, harmonizando. Então é isso que a gente também consegue entender, e a nossa busca contínua pela evolução. E o verdadeiro espírita, ele tem que ter isso em pensamento. Ele não precisa ser um ser perfeito. Nunca em nenhum lugar se disse que o espírita tem que ser um ser perfeito. Não, pelo contrário, mas ele tem que ter, assim como Santo Agostinho fazia, uma revisão diária para que ele busque se melhorar constantemente. Então esses conceitos que a doutrina espírita traz são muito importantes para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E como que se dão os trabalhos? Como que funciona todo esse mecanismo? Qual que é os bastidores de um centro espírita? Primeiro a gente tem o preparo. Lembra que eu falei que os espíritos eles já estão aqui há algum tempo antes da gente vir para cá, até nos influenciando positivamente. Hoje é dia de ir lá no centro, vai. Você tem a tarefa, você tem o atendimento, você tem o trabalho a realizar. Então esses espíritos, muito antes de estar aqui, eles já nos preparam a mente, já nos dão um acolhimento, e eles preparam a casa. Então temos aqui uma gleba de espíritos trabalhando para nós. Olha quanta gratidão que a gente tem que colocar nisso, né? Então a equipe espiritual prepara esse ambiente desde cedo, inicia muito antes da chegada dos trabalhadores. Aquela primeira virada de chave no portão, o trabalhador vai chegar aqui e já vai ter os espíritos aqui energizando o ambiente. E toda essa energização é feita com muito carinho, muito acolhimento, para que as tarefas sejam desenvolvidas da melhor forma possível. Então isso é uma coisa que a gente
quem tem a mediunidade um pouquinho mais avançada até consegue ver, sentir, perceber, outros nem tanto. Eu mesmo não tenho essa mediunidade tão avançada, então não consigo ter essas sensações, mas eu tenho a fé. Eu acredito que tudo isso já está pronto, moldado para receber a gente aqui numa casa espírita e iniciar esses trabalhos. E aí esses trabalhos da casa espírita, eles têm uma estrutura, né? Primeiramente a gente tem aqui um acolhimento fraterno, né? Uma recepção. A pessoa quando chega a primeira vez na casa espírita, daqui os nossos queridos trabalhadores aqui que não me deixam mentir, recebem as pessoas, fazem o acolhimento, muitas vezes dependendo do problema que aquele irmão traz, senta para poder fazer uma ficha, para poder fazer uma anamnese do que está acontecendo, para poder entender o histórico daquela pessoa. Para quê? Para acolhê-la de uma forma melhor, para poder conhecer os seus dramas, para poder entender como ele está, até para que ele se sinta bem, para que ele se posicione, e receba todo o carinho e toda a atenção que a casa espírita oferece. E aí no desenvolvimento da tarefa, o que nós vimos hoje com a Teresa que nos fez aqui? Fez uma prece inicial. Uma prece inicial vinda do coração, uma prece inicial para abrir os trabalhos, para chamar a espiritualidade para nós, para que a gente saia daquele zum das conversas da rua e se conecte com um plano maior. Essa prece inicial funciona muito para isso também, e é uma coisa muito bacana a gente ter a linha de conexão com o plano espiritual, para que a gente possa ser atendido da melhor forma possível. Temos a reunião pública, que é o que estamos vendo aqui, e ali naquela imagem a gente consegue ver um pouquinho mais para trás ali alguns só de branco, com uma imagem um pouco translúcida. A foto não deu para mostrar tão bem isso, mas o que eu quero dizer? Estamos aqui, mas nós temos aqui irmãos da espiritualidade também assistindo a palestra todas as vezes, né? Então a gente não só atende dentro das tarefas da casa espírita os encarnados, como também os desencarnados, que participam, que assistem à reunião, que prestam atenção nos recados e aprendem também. Muitos aprendem muito. Muitas vezes a gente tem irmãos com mais dificuldade do que aqueles que estão aqui encarnados. Então eles necessitam tanto quanto nós de todo esse trabalho. Temos o tratamento com os passes magnéticos, que são amparados pela espiritualidade. Ali a gente consegue ver, a imagem ela é bem clara, né? A gente vê os nossos irmãos espirituais nos magnetizando para que o passe magnético chegue no paciente. Então o trabalho todo feito por um mecanismo de passe que utiliza o apassivador, que é a pessoa que fica ali na sua frente com as mãos estendidas, mas também o amigo do plano espiritual que está trabalhando nesse serviço. Temos a fluidificação da água, que normalmente fica ali no cantinho da mesa, né? Todo mundo quando termina a reunião sai, pega aquela aguinha. Então os espíritos eles fluidificam essa água e deixam à nossa disposição para que a gente muitas vezes tenha aquela água ela é um instrumento de tratamento para os nossos problemas. Temos ali na entradinha um caderno de presença e orações, né, que a gente faz as anotações. É muito importante não esquecer, né, porque a Casa Espírita acompanha todos os seus frequentadores, todo o histórico desses frequentadores. Então é importante a gente, por que não, quando chegar, deixar ali o nosso registro, a caixinha de vibrações, para que a gente possa colocar as nossas orações, os pedidos de oração para aqueles que não puderam vir aqui com a gente, ou para aqueles que ainda não estão preparados para a doutrina espírita, mas a gente energiza esses irmãos através dos nossos pensamentos quando coloca o bilhetinho ali na caixinha de vibrações. Diz que,
e é uma verdade isso, o tratamento começa a partir do momento que você tem a intenção e começa a escrever o nome da pessoa no bilhete. Então isso já é uma energização do teu pensamento, do contato com a espiritualidade em prol daquele irmão que você está direcionando a prece e a oração. Outros trabalhos, né, que a Casa Espírita também tem dentro da sua estrutura, os cursos de doutrina, que oferece ao público geral todo esse estudo que a gente faz sobre a doutrina espírita, as doações e os atendimentos à família, que aqui o pessoal faz com muita maestria. A gente vê aí os trabalhos que acontecem de recolhimento de mantimentos, o atendimento às famílias no domingo pela manhã. Algumas casas espíritas fazem trabalhos comunitários externos, vão até alguns lugares. A gente tem aqui o exemplo do seu Newton, que faz um atendimento no Hospital Padre Bento. Então isso é um trabalho comunitário externo de atendimento no local. Então a gente vê isso nas casas espíritas. Aqui no Caminhos de Luz a gente tem a orientação aos espíritos. Quando termina a reunião pública, termina a oração final, o público sai, ficam os trabalhadores para o trabalho de orientação. Muitos também conhecem pelo nome de trabalho de desobsessão, que aí a gente atende aqueles espíritos sofredores, aqueles irmãos que precisam de uma ajuda, de um acolhimento, de um carinho, de entender o que está acontecendo com eles. Muitas vezes os espíritos eles chegam revoltados, eles chegam aflitos e eles expõem os seus problemas. E aqui a gente tem os orientadores que com muita maestria conversam, tentam acalmar, tentam trazer às vezes algumas realidades que eles ainda não perceberam para a sua melhora e para o seu encaminhamento espiritual. Outros trabalhos que a gente vê também em casas espíritas, algumas casas atendem com um atendimento de saúde espiritual, né, que é o tratamento de doença assistida, né? Então a gente vê algumas casas que trabalham com o paciente numa maca e o médico espiritual, através dos colaboradores, trabalha com a parte de passes magnéticos, até algumas com operação espiritual. A gente vê casas que trabalham em atendimento a gestantes, acolhimento, acompanhamento, para poder dar àquela gestante carente o conforto que ela precisa durante o seu período de gestação, e até atendimento a dependentes químicos, as suas famílias. Então a gente vê em algumas outras casas espíritas alguns trabalhos comunitários nesse sentido, né? E aí a gente para e pensa, quais são os fatores que nos levam à casa espírita? Lembra que no comecinho eu falei que muitas vezes a gente chega meio que sem saber o que fazer, às vezes por curiosidade, às vezes para adquirir conhecimento, mas na grande maioria das vezes, falo por mim, a gente chega numa casa espírita porque a gente está passando por um momento de aflição. Então normalmente, quando a gente chega a primeira vez, a gente está lá com uma aflição, com medo, uma crise, uma insegurança, uma tristeza, uma falta de fé. A gente chega desorientado e procura a casa espírita. Muitos de nós vai na casa espírita às vezes como último recurso, porque não conseguiu encontrar resposta em outros locais, e aí chega na casa espírita. A casa espírita, o que ela faz com a gente? Ela entende os problemas familiares que essa pessoa tem, tenta conversar sobre as dificuldades financeiras, sobre os problemas de saúde, os problemas afetivos, os desequilíbrios emocional, espiritual, se teve ou não um desencarne do ente querido, se aquela pessoa teve um problema com vício. Então, aquilo que nos pode levar à casa espírita boa parte das vezes está relacionado com situações de aflição. E aí que a gente tem a surpresa. Quando a gente está na casa espírita, a gente começa a frequentar, a gente começa a entender o que a gente encontra. A gente pensa que a casa espírita vai resolver todos os nossos problemas, mas não. Ela nos oferece conhecimento de si mesmo,
as respostas internas, as respostas elas estão dentro da gente. A casa espírita nos ensina a buscar essas respostas dentro de nós mesmos. Com isso a gente consegue ter um melhor equilíbrio, uma melhor segurança, um melhor entendimento e encontra a paz interior. Através do quê? De tudo aquilo que a gente observou, o atendimento fraterno, o canal de escuta dos nossos irmãos trabalhadores que nos acolhem e traz um acolhimento individualizado, com muito amor, com muito carinho, oferece o estudo e a vivência do Espiritismo para que as pessoas, quando começam a entender a doutrina espírita e começam a detalhar esses ensinamentos, começam a entender melhor a sua circunstância, oferece as palestras públicas, que também é um excelente mecanismo de aprendizado, tratamentos com passes, desenvolvimento de mediunidade daqueles que necessitam de um atendimento específico nessa questão, orientação doutrinária, fraternidade e o mais importante, dentro da casa espírita, a gente aprende muito mais com vivência, com eloquência, a prática do amor e da caridade. Isso a gente consegue desenvolver com maior afinidade a partir do momento que a gente passa a frequentar a casa espírita. Por isso que desde lá no começo a gente volta aqui a falar que a casa espírita é um farol para nos iluminar e é um caminho para nos guiar por tudo isso que ela nos oferece. A gente também encontra o aprendizado através das obras doutrinárias, das obras básicas doutrinárias e também das diversas outras obras disponíveis que complementam o nosso aprendizado, complementam o nosso entendimento. Através dos cursos, a Casa Espírita oferece esses recursos e esses mecanismos para a gente enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. E aí a gente para e se pergunta, qual que é a importância de tudo isso? Por quê? Elevação moral, conforme a gente vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, a gente cresce em elevação moral, a gente aprende a se desprender do mundo material. Não que a gente não vá cuidar daquilo que a gente tem, mas a gente aprende a não ser escravo da matéria. Com isso a gente consegue ter um desprendimento material que nos leva a um pensamento espiritual real, entender que nós somos espíritos, independente deste corpo aqui que a gente veste. Aceita o semelhante como ele é, a gente já não faz tanto aquele negócio de ficar jogando a responsabilidade, a culpa no outro. A gente entende com o conhecimento do Espiritismo que às vezes os problemas estão dentro da gente e a gente não precisa ficar terceirizando o serviço, como assim alguns dizem, E o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. Entender que a gente é responsável pelas nossas próprias atitudes. Aqui entra aquela questão da lei de causa e efeito, O que a gente faz, a gente recebe de uma forma ou de outra. A lei de causa e efeito, ela é um juiz implacável. Então a gente entende que nós somos responsáveis pela nossa própria atitude. A gente as compreende. Por isso que a gente começa a entender as nuances da lei de causa e efeito e começa a melhorar. A gente começa a agir de uma forma para colher melhores frutos no futuro, E uma melhor compreensão de toda a nossa existência, não só da nossa existência atual, porque a gente começa a refletir, poxa, se isso está acontecendo comigo, eu não tenho nenhum histórico nessa vida para que esse sofrimento se justifique, pode ser que alguma coisa numa vida pregressa
possa estar ainda latente e por conta disso eu preciso desenvolver algo. A gente começa a compreender também sobre a nossa existência como um todo, né? Entendimento das leis divinas e compreensão de Deus, a gente passa a acreditar, passa a ter fé porque a gente conhece, porque a gente aprende, é o que a gente chama de fé raciocinada, né? Melhor absorção dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito bacana, ele pega as passagens da Bíblia e os nossos amigos do plano espiritual traduzem para nós através de comentários para que aquilo se torne mais claro e a gente consegue ter um desenvolvimento do estudo desse livro com uma melhor clareza, com melhor entendimento, e assim a gente começa a conhecer Jesus no seu âmago, né? A gente busca uma vida mais plena, proporcional, mais feliz, pratica o amor e a caridade com maior facilidade porque a gente vem aprendendo. E lógico, cada um no seu tempo, cada um na sua evolução, cada um no seu passo. Não se pode cobrar de todos, mesmo que todos estejam no mesmo curso, no mesmo desenvolvimento, com o mesmo professor, não significa que todos vão sair ao mesmo tempo prontos. Não, cada um no seu passo, no seu desenvolvimento, porque esse crescimento ele é individual. Enfim, dentro do Espiritismo, com a ajuda da Casa Espírita, a gente consegue obter o crescimento e evolução moral e espiritual, que é para o nosso desenvolvimento. Normalmente quando a gente chega na primeira vez na Casa Espírita, nosso coração está assim, né? Pesado, parecendo uma rocha ladeira abaixo, a gente puxando com a corrente. Aí quando a gente começa a entender exatamente como que é a doutrina espírita, e a Casa Espírita nos ajuda, nos auxilia, nos mostra o caminho, dá a mão e fala, vem cá, eu vou te ajudar. Nosso coração fica assim, leve, livre e solto. Então essa é a importância da Casa Espírita. E um parabéns especial ao pessoal do Caminho de Luz, que nos proporciona ter um coração leve como esse na imagem. Gente, muito obrigado, era o recado que eu gostaria de passar essa noite. Muito obrigado. Então a Vivi agora vai fazer a nossa prece de encerramento, porque essa é outra coisa, como o Renato trouxe, a gente tem a prece inicial e tem a prece de encerramento. E aí nós vamos passar para a parte doce, tá bom? Nós estamos aqui desde a garagem, né? Então a gente é do time da garagem. Eu tive o prazer de ser espírita desde sempre, então isso é uma gratidão. E eu sou filha realmente da casa, mas isso aqui são paredes. O que importa somos nós, para dar continuidade. O Capitão América ali é a única criança que está aqui, né? Ele está com uma botinha do Capitão América. Ele está ali, o príncipe. Parece o Vitor Hugo quando era pequeno. E olhando as diversas gerações, a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente espera continuar. Uma das coisas mais importantes que foram faladas aqui, porque tudo foi muito importante, é que nós estamos a serviço de Jesus. Estando a serviço de Jesus, existe uma frase extremamente importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que possamos nos amar individualmente e conhecermos o amor em nós mesmos, para só assim entender o que é o amor ao próximo e a Deus. A gente sabe que é muito falho, mas estamos no caminho correto, na busca de sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, de tudo aquilo que nós conhecemos e que ainda vamos conhecer, abençoa-nos, Senhor, esses 31 anos que essa casa, o Instituto Caminhos de Luz, proporciona a tantos espíritos encarnados e desencarnados,
tanto conhecimento da doutrina espírita, quanto a aplicação desse conhecimento. Que possamos, Senhor, ser abençoados por essas leis, que, como o tio falou, são rígidas e têm um motivo pelo qual elas serem rígidas, para que todos possamos continuar no caminho reto. Abençoe e ampare cada família aqui representada, todos os seus integrantes encarnados e desencarnados, aquelas famílias que nós recebemos aqui, porque fazer o trabalho de caridade é parte do trabalho da Casa Espírita. E também dar continuidade aos ensinamentos corretos do Espiritismo. Que todos nós possamos ir embora melhor do que chegamos, que possamos sempre encontrar consolo nas palavras, nas palestras e nos irmãos que temos aqui. Que os irmãos do caminho, que estiveram aqui, que estarão aqui, aqueles que estão pelas ruas, aqueles que estão nos orfanatos, que estão nas casas de repouso, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão a trabalho da humanidade, possam ser recompensados pelo amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Que possamos distribuir esse amor, esse pensamento a cada um deles, que ainda não encontraram o amor de Deus em seus corações. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, que foi Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais muitos anos na nossa casa. Obrigada por tudo. Obrigada,